Boa noite, pessoal. Boa noite. Que vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, ao nosso tratamento e com a espiritualidade. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração, um Pai Nosso, para a gente poder dar início, ao nosso tratamento. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, ajudai de todo mal. Que Deus abençoe vocês e que o tratamento vocês saiam bem melhor daqui. Bom, aí o Alex vai dar continuidade. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Que, como a Beth bem disse, né? Que Jesus nos fortaleça, ilumine os nossos corações, para que a gente tenha força, né? Para vencer as dificuldades da vida e um dia de cada vez, né? Eu vou fazer um bate-papo hoje, refletir um pouquinho. A gente sabe, na história do processo da evolução humana, né? Enquanto seres encarnados aqui na Terra, por mais que nós sejamos seres espirituais, seres eternos, ou seja, nós, em tempo de vida espiritual, nós transcendemos a realidade de fisicalidade, certo? Isso a espiritualidade nos orienta. Uma vez em que nós somos seres espirituais, nós somos eternos, somos imortais, e o nosso tempo de existência, a partir do momento que a fonte criadora, Deus, Jeová, não importa o nome que cada um tenha, na concepção daquilo que é divino, daquilo que é Deus, né? Nós tivemos um ponto de início na criação. Num dado momento, nós fomos criados, né? Os nossos processos, desde a mônada celestial, o princípio inteligente que a gente aprende com os espíritos, ele nasceu simples e ignorante. Então, todos nós, num dado momento, a partir do momento em que o Criador nos colocou nesse universo infinito para evoluirmos, o primeiro passo no nosso processo evolutivo, nós nascemos simples, ignorante, sem a percepção do mal e do bem. E no passar do momento que nós fomos passando pelos nossos processos de evolução, passando por vários estágios da natureza, né, passando pelo vegetal, passando pelo reino animal, até que nós desenvolvermos a era da razão, onde nós poderíamos nos intitular como seres espirituais, individualidades espirituais, com consciência daquilo que nós somos perante o universo, nós passaríamos a nos classificar como espíritos na categoria humana. Porém, a espiritualidade é muito bem clara quando ela afiança que falar sobre o conceito de humanidade, na nossa atual concepção de realidade do mundo, não tem mais como a gente classificar a categoria, quando falamos de humanidade, apenas centralizada a nós aqui na Terra, certo? Até porque os espíritos afiançam, né, quando Kardec começa lá a desenvolver o trabalho que ele ia nos legar, numa das perguntas que ele questiona a espiritualidade traz como resposta que a Terra não é o nosso ponto inicial da evolução enquanto seres espirituais. Mas que no dado momento aqui nós nos aportamos, que para cá nós viemos para continuar os nossos processos evolutivos, a nosso processo de marcha, de iniciação progressiva não se deu na Terra. Né? Se aqui estamos, é porque num dado momento do nosso processo evolutivo, esse planeta era o que dentro da categoria dos mundos, que os espíritos também nos apresentam, era o planeta mais adequado para que nós dessemos continuidade aos nossos processos evolutivos. Então, partindo desse conceito, a própria espiritualidade afiança de que falar sobre humanidade e civilização, nós não podemos restringir ela à Terra, né? Alex, mas como que eu posso definir que em outros lugares, em outros planetas, poderíamos considerar eles como seres humanos? Sim, porque tudo num dado momento é espírito.
Se você tirar a vestimenta de todas as formas e todas as aparências, no fundo de tudo, você vai chegar na essência que é o espiritual. Prova disso aqui na Terra, né? Aqui na Terra você tem o branco, o negro, o pardo, né? E ao final de tudo, independente da sua nacionalidade, da onde você nasceu, no final de tudo, em essência, nós somos seres espirituais. Somos uma humanidade, somos uma civilização. Então, para o vasto universo, essas vastas moradas que formam a nossa Via Láctea, que formam outras galáxias nessa vastidão do universo, tudo, ao final, inerente à forma, à aparência, ela vai tender ao princípio espiritual. Os espíritos já falavam lá, né? Tanto Kardec ele coloca isso no prefácio, onde ele fala que os espíritos são, né, as potências inteligentes do universo. Ou seja, colocando a categoria do ser espiritual como pertencente ao universo e não a um lugar circunscrito. Mas natural que uma vez em que a gente envelopa, se assim podemos dizer, na matéria, que a gente encarna na matéria, a gente perde esse nosso sentido de abrangência, de perceptibilidade sobre aquilo que nós somos em essência, né? A gente passa a ter todo esse conceito de realidade, todo esse conceito sensorial, como se isso fosse o modus operandi da nossa consciência, quando em verdade isso não é. Mas voltando ao princípio do que nós estávamos conversando, a gente sabe que na história cíclica do planeta Terra houve um processo evolutivo, né, da ferramenta, digamos assim, biológica, a mais apropriada para que passasse pelos seus processos evolutivos, para que num dado momento pudesse receber uma categoria de espíritos mais evoluídos, para dar uma marcha evolutiva àqueles seres ainda incipientes, aqueles seres ainda nos seus processos de transformação e adaptação, até que num dado momento pudesse ancorar nessa vestimenta física espíritos com capacidades intelectuais mais desenvolvidas, assim fazendo surgir o Homo sapiens sapiens. Porém, a própria arqueologia, a própria antropologia, quando a gente estuda, demonstra que houve um processo, né? Aquele ser que saiu lá da savana, aquele ser que saiu de um ambiente, digamos assim, limitado na condição de mundo que ele tinha, né? Quando o homem ele passa ali por aquela forma ainda muito animalizada, que era o Homo erectus, o Homo habilis, né? A gente vai percebendo que em cada fase de evolução do desenvolvimento desse ser humano, a caixa craniana vai passando por um processo de evolução. Então a gente vai vendo, né, que desde as primeiras formas, as mais rudes, o cérebro era pequeno, o cérebro era limitado, né? Ou seja, era um cérebro apropriado ao meio e às circunstâncias e para suprir as suas necessidades. E em cada momento em que essa nova espécie, essa nova raça humana, ela é desenvolvida, há um prolongamento da massa cinzenta do cérebro e o cérebro vai se desenvolvendo, até chegar ao nosso protomodelo, que é a evolução do Homo sapiens sapiens. Mas qualquer museu, qualquer livro de história, qualquer pesquisa que você faça sobre arqueologia e antropologia, você vai ter esse estudo e essas evidências através dos fósseis de que houve um desenvolvimento cerebral. Porque o meio e as circunstâncias fazia com que aquele veículo biológico adequado ao meio se adaptasse às suas necessidades. E quanto mais aquele ser tinha condições de oferecer para o meio, ele precisava de um veículo físico capaz de trazer para esse meio material a capacidade e a potência que aquela consciência tinha na sua essência, que é uma essência espiritual, né? Um exemplo, por exemplo, se eu pegar um carro antigo, aquele carro antigo ele vai fazer o recurso que ele tem para fazer, me deslocar de um lugar para outro. Mas hoje, se nós compararmos um Fusquinha com os carros modernos, né, digamos que a autotecnologia coloca o Fusquinha no chão, mas nem por isso o Fusquinha deixa de fazer o que ele foi criado a fazer, né, auxiliar no deslocamento das pessoas, né, romper distâncias com muito mais facilidade do que se nós levássemos essa mesma distância caminhando, né? Então, por exemplo, se eu pegar daqui para São Paulo de carro, eu faço em 1 hora, em 40 minutos, dependendo da localidade. Imagine se eu fosse subir para São Paulo a pé. Então, até mesmo o Fusquinha, ele é útil para a minha vida. Mas se eu entrar numa Ferrari,
o recurso vai ser maior, o design vai ser mais sofisticado, ela vai me trazer mais recursos de interação e eu vou chegar com mais facilidade porque o motor é outro, é um motor mais evoluído. Então essa caixa biológica que nós temos aqui hoje, ele foi o melhor proto-modelo de evolução que a Terra tinha para nos oferecer, para que nós, individualidades espirituais, aqui estivéssemos hoje, continuando os nossos processos de evolução, inerente a nós sermos cósmicos, né? Pertencentes ao universo. Por mais que hoje a própria ciência afirma que não há mais a necessidade, quando se fala de um processo de evolução neurosensorial ou neurobiológica, não há mais a necessidade de um prolongamento da caixa craniana, porque além do prolongamento de extensão, ela cumpriu o seu papel cíclico evolutivo. Hoje, tanto a espiritualidade quanto a própria ciência, né, a própria biologia, a própria epigenética, vai afiançar que os próximos processos de evolução se dará a nível de sinapse, né? A gente sabe que as nossas células nervosas, as nossas células neurais, elas se comunicam entre si. Então são como elas se prolongam como se fossem tentáculos, né, de um polvo, e ao fato delas se conectarem umas às outras, elas transferem informação para todas as células cerebrais. Então a minha consciência vibra, porque eu sou uma consciência pensante, mas essa consciência pensante, ela precisa se fazer manifestada numa realidade. E por mais que ela passe essas informações para os outros corpos mais sutis, para ela poder chegar na matéria, ela precisa do nosso cérebro físico. E são nesses processos de conexão das sinapses que toda a nossa estrutura biológica vai receber informação que provém do espírito. Então vocês concordam que quanto mais conexões houver entre as células nervosas, mais respostas nós temos na matéria daquilo que é espiritual? Então o processo de evolução, ela se dá hoje microscopicamente, minuciosamente. Não há mais a necessidade que a nossa cabeça cresça para evidenciar um processo de evolução da nova geração, da nova humanidade. Mas haverá um processo de que as células passem por um novo processo de desenvolvimento, criando novas conexões, permitindo que o nosso corpo biológico, né, tenha uma melhor resposta motora, neurosensorial, daquilo que provém da consciência espiritual. Mesmo que tenha todo esse processo evolutivo, todo esse trabalho maravilhoso do Criador, esse trabalho maravilhoso que a vida nos oferece, ainda assim os problemas continuarão. Né? Por mais que eu alcance o ápice do meu processo evolutivo enquanto ser encarnado na matéria, por mais que a natureza desenvolva um corpo cada vez mais compatível para que eu tenha uma melhor expressão daquilo que eu sou em nível de espiritualidade, ainda assim o meio, as necessidades do mundo, elas vão ser inerentes ao meu processo de evolução. Eu ainda vou sentir necessidades compatíveis à vibração do corpo que eu estou manifestado, né? Dependendo da manifestação, vou sentir a necessidade de suprir com alimentação, a necessidade do cuidado da matéria, né? A necessidade da boa conduta mental, para que eu não desenvolva saúdes, para que eu não desenvolva doenças, né? Então sempre, essa condição física, ela vai estar adaptada ao meio que ela está inserida. Então as dificuldades que nós interpretamos como dificuldades são circunstâncias que a natureza coloca no nosso caminho, porque ela entende que o nosso corpo precisa se adaptar. Porque nós, em caráter de espiritualidade, a gente é potência por natureza. Mas essa potência está limitada nesse momento, é como uma lâmpada. A luz não é a lâmpada. A luz em si, em essência, ela é muito mais do que a lâmpada. Mas para que essa luz se faça presente aqui, numa forma em que ela não se torne um incômodo para a nossa retina e que tenha uma claridade aceptível para que a gente consiga ver o meio e interagir com o meio, há necessidade de reduzir um pouco a frequência da luz para que a luz se faça adequada ao meio. Então a nossa energia, a nossa luz naquilo que nós somos essência, ela está limitada ao que esse corpo, ao que essa máquina tem ao nosso favor para o nosso crescimento. Mas nem por isso, por mais que nós tenhamos todo esse processo, nós estaremos privados das dificuldades. Por que dificuldades? Dificuldades dependem da forma como eu observo as circunstâncias do meio. Porque se hoje eu tenho bagagem, se eu tenho capacidade para atuar com situações
a qual eu não tinha maturidade na minha adolescência, vocês concordam que foi necessário passar por aquela circunstância para eu ter experiência? Para a gente poder aprender a andar de bicicleta, em algum momento a gente caiu, né? Em algum momento a gente ralou o joelho. Todas as pessoas que se dedicam a praticar esporte, por mais que às vezes você olhe na televisão e você vê aquela pessoa fazendo uma manobra radical, você vê uma pessoa na Olimpíada lá fazendo aquelas piruetas, né, acrobáticas, mas quanto treino não foi necessário? Quanto desafio para consigo mesmo não foi necessário? Quantas quedas a pessoa não teve? Quantas lesões talvez a pessoa não desenvolveu nos treinos para ela conseguir chegar onde ela chegou e até mesmo para trazer uma medalha? Então, por que eu estou falando tudo isso daí? A gente já falou que aqui no EDA, né, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está limitado à espiritualidade pela essa visão terrestre, como nós aqui, como a grande maioria das pessoas concebe. A espiritualidade sempre fala pra gente que eles não estão preocupados com a estrutura da fisicalidade, quantas pessoas aqui se fazem presente, como eles falam que pra gente nem precisaria disso. Mas como nós estamos encarnados na matéria e precisamos da realidade para que as coisas estejam sentido, a necessidade de uma casa, a necessidade de um local, para que as pessoas tenham uma congregação do mesmo pensamento, da mesma ideia. Mas para eles não haveria necessidade disso tudo, porque para se conectar com a espiritualidade, ele se conecta com o coração, se conecta com a mente. Mas nós ainda precisamos de lugares, de estruturas, para que haja um consciente coletivo, para que as pessoas busquem um princípio de evolução. Para isso existe a necessidade de um EDA, de uma casa, de uma instituição, de um templo, de um terreiro, né? Para que as pessoas se congreguem na mesma linha de pensamento e busquem uma ascendência espiritual, uma conexão com o divino. E aí, dentro desse conhecimento de amplitude, que a Terra não é apenas uma única escola de progresso para a consciência espiritual, que como Jesus já afiançava, há muitas moradas na casa do Pai. Qual a concepção que a gente tem quando a gente começa a pensar nas possibilidades de humanidades além terra? O que vem na nossa mente? A gente se baseia muito do que a gente vê em ficções científicas, em livros, né? Então, planetas altamente tecnológicos, altamente sofisticados, onde há outro tipo de fonte de energia, talvez energias autossustentáveis, seres com corporificações totalmente diferentes da nossa, talvez já nem utilizem mais carro movido a combustível, talvez já nem utilize veículos à base de roda, né? Tipo assim, a nossa imaginação, quando a gente começa a pensar sobre outros mundos e outros planetas, é um estilo de vida totalmente fora daquilo que nós vivemos aqui. Fruto disso, muitas das vezes, daquilo que os filmes colocam na nossa mente, do que a gente lê em livro, tá? Embora a gente saiba, sim, que existem planetas que estão num grau de evolução que é muito mais superior do que o nosso. Se nós pegarmos até mesmo algumas obras ligadas por Allan Kardec, se nós pegarmos alguns trabalhos sérios de pesquisas, de comunicações com outras civilizações, eles vão trazer informações, conhecimentos e realidades que está fora da nossa caixa de conhecimento, está fora da nossa cabedal de conhecimento, né? Mas é muito interessante que mesmo assim, diante de toda essa diversidade, de todo esse contato, e digamos que hoje nós aqui da Terra estamos nos permitindo interagir com essas civilizações, eles mais uma vez vêm fazer a gente colocar o pé no chão. Porque senão a gente viaja demais, começa a colocar um monte de coisa na nossa cabeça, quer viver só aquela realidade e esquece daqui. A gente começa a se depreciar, a gente começa a se revoltar com essa realidade. Parece que essa realidade começa a perder sentido. Por quê? Porque a gente começa a idealizar uma outra realidade e todos nós passaremos um dia por esses processos, mas que não é o momento. O nosso momento é aqui. E esses dias, a gente conversando aqui, a equipe de voluntários, e cada um de nós compartilhando os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nós também temos as nossas dificuldades. Um dos mentores aqui do projeto, que não é um espírito, e também ele não é proveniente daqui da Terra, nós já tivemos a oportunidade de conversar. E numa dessas conversas, ela falou assim, vai lá na sala e pega o bonequinho do ET. Aí eu vim aqui, peguei o bonequinho do ET, esse bonequinho aqui, né? E ela falou assim, volta pra câmara agora. Nós estávamos sentados lá, todo mundo conversando, e eu fiquei com o bonequinho na mão, e ela falou assim, levanta o bonequinho e mostra para todos. Eu fiquei assim, sem entender nada. E ela falou bem assim, fala para os outros olhar bem para a cabeça desse boneco. E eu sem entender nada. Eu falei, pessoal,
a Metisa que está pedindo para a gente olhar para a cabeça desse boneco, né? Olhando para a cabeça do boneco, você vê a comparação do tamanho da cabeça dele em comparação com a nossa, né? Cabeça grande. E ficamos sem entender nada. Ela falou assim, a cabeça desse ser é proporcional às dificuldades que no lugar onde ele está vivendo e estagiando é compatível com a necessidade que ele tem. O que ela quer dizer com isso? Que quanto maior a cabeça, maior o problema. Por que é maior o problema? Porque a vida é injusta ou porque Deus nos condena? Não. Porque o universo entende que quanto maior a minha capacidade, maior o meu entendimento, maior o meu discernimento, o universo entende que eu tenho maior capacidade. Então eu, Alex, com essa cabecinha, talvez eu não vá ter a mesma abrangência do que esse ser que tem essa abrangência de cabeça. Então o que ela está querendo dizer, nos ensinar, que independente de onde nós estejamos e do mundo onde nós estejamos estagiar, os problemas persistirão. Não é porque eles estão lá numa condição aparentemente melhor do que a nossa, numa condição mais sofisticada, com mais tecnologia, com mais confortos, assim podemos dizer, que ainda assim eles não vão ter problemas. Que ainda assim eles não vão ter dor de cabeça, que ainda assim eles não vão ter questões para trabalhar, para desenvolver. Talvez que até lá eles ainda vão ter questões sociais para serem trabalhadas. Talvez diferente do nosso contexto social, mas ainda assim eles vão ter questões para ser trabalhadas. Como uma vez ela nos ensinou para nós, não pense que onde nós estamos não há confrontos de personalidade. Não há confrontos de ideologia. Porque cada um tem a sua forma de pensar. Cada um tem a sua forma de interpretar o meio, a realidade. Então a gente sempre tem aquele conceito, né? A gente tinha aquele conceito antigo de que eu tinha aqui as dificuldades na Terra, se eu não evoluísse, se eu não me conectasse com Deus, ou eu ia para o inferno, viver o fogo eterno, ou eu ia para o céu, viver lá com os anjinhos tocando harpas. De repente nos apresenta que não, que nós somos uma realidade espiritual, mas que eu posso ir para um umbral ou que eu posso ir para uma coluna espiritual. Por quê? Porque eu vou para onde eu estou vibrando. Mas mesmo onde eu esteja vibrando, ainda vão ter circunstâncias e meios para ser trabalhado. Independente do corpo que eu estou ali manifestando, seja um corpo espiritual, ou seja um corpo físico que está vibrando numa dimensão e frequência diferente a qual nós estamos aqui, ainda assim lá terão questões inacabadas para serem resolvidas. Porque se não tiver dificuldade para a gente treinar a nossa inteligência, o nosso progresso e a nossa evolução, para que a finalidade de nós reencarnarmos novamente? Para que Deus ia gastar toda a sua inteligência criando uma infinidade de planetas, para quê? Para não ter finalidade, para não ter utilidade? Só para a gente ficar que nem Sócrates, sentado lá naquela posição e ficar a vida inteira pensando? Então o que ela está querendo dizer para a gente é que independente de onde nós estejamos, que por mais que nós venhamos a evoluir, os problemas serão compatíveis com o meu nível de compreensão da realidade. O que diferencia é que eu vou ter mais abrangência e entendimento para tomar uma decisão. Por quê? Porque eu vou ter mais maturidade. Então é natural que esses irmãos que estão lá, num planeta mais evoluído, que estão aqui conosco, conversando, interagindo, trazendo um pouco da sua bagagem, do seu conhecimento, isso não isenta esses seres de não terem dor de barriga, de não terem dificuldades, de não terem questões para serem resolvidas. De que talvez entre eles também não hajam algumas dissensões de opiniões, porque ninguém é igual ao outro. Mas que talvez certas coisas que nós ainda nos apegamos, talvez ainda a gente guarda dentro do bolso e espera o único momento para destilar o nosso veneno, né? Porque a gente ainda continua com o bolso cheio de pedrinhas e no primeiro momento a gente atira essa pedrinha, porque ainda estamos no processo, como que eu posso dizer, de reatividade, em parte porque o nosso cérebro ainda não é tão desenvolvido como nós aqui estamos falando, ainda há um sistema de defesa. Por exemplo, se de repente a gente está aqui e começa a pegar fogo aqui, que Deus me livre, automaticamente o corpo vai estar no mecanismo de defesa, porque há uma lei de sobrevivência natural, há uma lei de progresso. O corpo ele entende que ele tem que preservar esse corpo físico, porque ele tem um tempo de vitalidade para poder
servir ao Espírito. Então nós somos muito reativos porque o nosso corpo não está tão evoluído. Como já foi falado em bate-papos anteriores, nós acabamos de sair das cavernas. Somos ainda seres novos, enquanto espécimes aqui na Terra. Esquecemos a nossa origem daquilo que nós somos em espírito. E estamos retomando essa consciência. O que esses irmãos vêm nos trazer de legado, o que esses irmãos vêm nos trazer de entendimento, é fazer a gente resgatar aquilo que nós esquecemos. Esquecemos porque o meio e as necessidades fizeram com que nós nos esquecêssemos daquilo que nós somos em essência. Ou porque talvez o sistema também achava que, para benefício e mérito de muitos, fosse conivente que a sociedade esquecesse aquilo que ele é. Porque você tem uma sociedade que não conhece a si próprio, que não entende aquilo que ele é muito mais fácil de ser manipulado, é muito mais fácil de ser dominado. Então não é vantagem, né, para que a humanidade entenda aquilo que ela realmente é. Mas não pensem vocês que, eu vou lá para Marte, que eu estou cansado aqui da Terra. Você vai lá com uma cabecinha grandinha, por quê? Porque lá os problemas vão continuar. Só que a tua cabeça é compatível com aquele problema. Porque Deus está te punindo? Não, bonitinho. Porque Ele entendeu que a tua cabeça tem capacidade para lidar com os problemas. Enquanto você estava aqui na Terra, a tua cabeça era menor porque era compatível aos problemas da Terra, ao meio em que você estava inserido. E a maturidade daqui serviu como bagagem para lá, você continuar o seu progresso. Uma cabecinha maior, mais inteligente, mais aprumado, com mais consciência do meio, mas ainda assim, os problemas vão continuar. Mas inerente àquela realidade. Mas ao final de tudo, quando a gente se despir dessa realidade e de todas as formas que são veículos de transitoriedade, não importa a cor e o veículo de manifestação, não importa se você está em Marte, em Júpiter, em Saturno ou na Terra, e a gente transcender aquilo que nós somos em essência, a gente vai perceber que tudo isso serviu para uma causa. E tudo isso serviu para o nosso progresso, para o nosso entendimento. Então, que a gente valorize nesse momento, agora, né, as dificuldades que surgem dos nossos intercalços. Porque quando eu tiver o mérito de conquistar uma oportunidade de estar numa condição melhor, talvez um outro planeta, ainda assim lá eu vou ser colocado à prova para o exercício da minha inteligência, para o exercício do meu progresso, da minha evolução. E quanto mais a gente amplia o nosso horizonte, mais a gente entende e compreende que eu não vou conseguir ficar tranquilo no meu processo de evolução enquanto eu entender e compreender que existem outros que ainda estão nos seus processos. E que eu não posso querer apenas o meu progresso e o meu processo e esquecer que existem outros que estamos todos conectados nesse processo. E que eu preciso que esses outros também evoluam, progridam, para que todos conseguimos estar nos nossos processos. A gente tem a prova mesmo, para quem teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história de Bezerra de Menezes, né, houve um momento cíclico da sua evolução espiritual aqui na Terra, em que ele teve o aval, né, da alta espiritualidade para continuar o seu progresso espiritual em outro planeta. Ele angariou esse mérito, né? Ele cumpriu a sua pauta aqui, muito bem feita, e ele conquistou o mérito de continuar o seu progresso evolutivo em outro planeta. Mas ele, na sua humildade, na sua simplicidade, né, em concílio com a alta espiritualidade, ele pede para a Mãe de Jesus a permissão de continuar o seu progresso aqui na Terra. Porque ele não poderia, ele não conseguiria se sentir, né, no direito de estar numa condição de um plano de existência melhor, digamos, entre aspas, enquanto ainda tivesse dor e sofrimento aqui na Terra. Ele mesmo chegou a afiançar isso para os grandes espíritos aqui da Terra, que não teria condições de ele estar num lugar melhor enquanto ainda tivesse sofrimento. Que aqui seria muito mais útil ele permanecer, oferecendo ajuda, oferecendo auxílio para o sofrimento aqui da Terra, para os filhos do Calvário, do que se ele estivesse em outro planeta. O mérito ele tem, de a qualquer momento ele estar num lugar melhor. Houve uma conquista, mas nesse momento ele rogou para aqui continuar nos auxiliando, nos amparando, até que no momento em que ele perceber
que o trabalho e o legado que ele tinha para deixar aqui fosse concluído, aí sim ele iria continuar o seu progresso em outras moradas, porque esse mérito ele assim o conquistou. Então, a gente vai entender que laços vão se firmando no nosso processo evolutivo. Essas conexões vão ser geradas. Eu sei que é natural que diante do caos a gente tenta se esconder dentro de uma casca, de um casulo para se proteger, né? Mas é esse ambiente, hoje a gente clama por paz. Hoje a gente clama por paz. Mas até pouco tempo atrás, em encarnações anteriores, a gente estava clamando por guerra. A gente estava clamando por domínio. A gente estava clamando pela lei do mais forte. A gente estava clamando pelo genocídio. E depois de tanta experiência mal sucedida, de nós estarmos cansados e fadigados de escolhas errôneas, hoje a gente grita dentro de nós por paz. Hoje a gente grita por fraternidade, por igualdade. Mas será que se em algum momento nós não tivéssemos compartilhado com dor e sofrimento, hoje a gente teria essa bagagem, essa sensibilidade? Será que se em algum momento eu não tivesse chorado, será que se em algum momento eu não tivesse sofrido, eu teria desenvolvido a empatia para se colocar na dor do outro? Foi feito pesquisas até pouco tempo atrás, coisas de 15 anos atrás, porque se fazia aquele questionamento, como que podia soldados nazistas matar com tamanha frieza e não sentir remorso. Qualquer livro de história que você vai ler, você vê que milhares de pessoas foram assassinadas brutalmente e jogadas praticamente em sarjetas, pessoas que eram colocadas em lugares para morrer. E se questionava como pode, né, o ser humano não ter sensibilidade para se colocar na dor do outro. Mas por quê? Porque aquilo passou a ser comum para eles. Virou algo normal. É que nem no hospital. Quem trabalha no hospital é normal. Ver sangue, ver machucado, ver ferida, para aquilo é normal. Se habituaram. Mas nós, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de justamente se sentir acomodado com a dor do próximo, porque em algum momento nós tivemos as nossas dores, nós tivemos as nossas bagagens, os nossos sofrimentos. E aquilo que nos machuca, aquilo que nos corrói, a gente não quer para o outro. São experiências, são maturidades. Aí a gente começa a entender o porquê que muitos desses seres, né, de tão longe, de tão distinto, fazem questão de estar aqui conosco, de interagir conosco, de trazer a sua bagagem. Por quê? Porque assim como nós, eles também estão nos seus processos, eles também estão nas suas lutas diárias, talvez num contexto social muito mais diferente e distinto do que nós. Mas ainda assim lá eles também vão ter suas questões sociais para desenvolver. Eles não estão fora da necessidade da matéria. Uma matéria distinta, uma realidade diferenciada. Se nós pegarmos lá a Revista Espírita de 1869, quando o espírito de Júpiter vem falar para Kardec como que é o contexto social ali de Júpiter, por mais que eles estejam ali numa condição totalmente diferente da nossa realidade, eles ainda têm as suas dificuldades, eles ainda têm as suas limitações, eles ainda precisam trabalhar, eles ainda precisam do senso de coletividade, eles ainda precisam se ajudar mutuamente. E talvez nesse contexto social vai haver divergências de opiniões, porque ninguém é igual ao outro. Né? Então é isso que eu quero que vocês reflitam. Né? A gente às vezes chega num dia de trabalho, a gente chega em casa às vezes com a cabeça pesada, né? A gente sempre brinca, né, quando a gente está estressado. Estou com a cabeça cheia. Deixa eu ficar quietinho que eu vou explodir, né? Estou com a cabeça cheia. Por quê? Porque o universo entende que todos aqueles problemas que estão na sua cachola, na sua HD, você tem capacidade de desenvolver. Nenhum problema bate na nossa porta se o universo não entende que você tem capacidade de solucionar. Nenhum projeto criado pela mente humana surgiu, se materializou, se aquele indivíduo encarasse aquelas dificuldades como um desafio para ele poder
criar algo, né? Quantas pessoas nas suas tentativas de criar algo passaram por dificuldades até que aquela ideia se materializasse e justamente aquela ideia trouxe progresso, trouxe diferença social. Então, quando a cabeça estiver muito cheia e a gente achar que a gente vai surtar, que a gente não vai dar conta, né? É como que Jesus mesmo falava: vai num cantinho reservado de você mesmo com você, conversa com Deus, divide o peso da dor, divide o peso da dificuldade. Mas a gente só vai lembrar de Deus e só vai lembrar da espiritualidade quando a gente realmente já está no ponto que a gente já está cansado, a gente já está fatigado. Então está pesado, divide o fardo, né? Conversa com Deus, como Jesus fazia quando ele ia Porto das Oliveiras. Se até o cara fazia isso, por que a gente vai querer abraçar o mundo? Por que a gente vai querer carregar o mundo sozinho? Se até Jesus mesmo precisava de momentos para poder se conectar com o Pai, para dividir o peso da vida, o peso da matéria, que pesa de verdade. Isso aqui é um peso, né? Mas para que carregar tudo sozinho? Né? Tem o EDA aqui para a gente compartilhar as nossas dores, para a gente diminuir o peso da matéria, né? Mas se bate, volto a dizer, se bate uma dificuldade na nossa vida, é porque aquela dificuldade não é um karma, aquela dificuldade não é uma dor e um sofrimento. É porque o universo entendeu que a sua cachola tem capacidade para solucionar aqueles problemas. Se a gente não tornar aquele problema além do que ele é. Porque o Tranco às vezes fala pra gente que a gente parece ator circênico. Nós temos esse problema. Nós fazemos desse problema um circo. É isso que ele fala pra gente aqui. Vocês têm problema, concordo. Mas às vezes vocês fazem do problema um circo. Então não encara como um leão, encara como um circo. Encara como ele realmente é. Pequeno diante daquilo que eu sou em abrangência. Porque eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que eu estou me vendo no espelho. Eu sou muito mais. E aí os problemas vão se tornar pequenos. Aí eu vou vencer essa dificuldade, outro vai vir. Porque é o universo acreditando em nós. Olha que bacana. O universo acredita em nós, mas a gente não acredita na gente. A gente se limita, a gente se boicota, a gente se menospreza, a gente não se ama o autossuficiente. Mas o cara, o Criador, continua acreditando na gente. O cara é teimoso, porque ele acredita na gente. Nem a gente acredita. Aí vem um problema, a gente aí chora. Gente, o que eu tô falando, isso serve pra mim também. Isso serve pra mim. Às vezes a espiritualidade vem quando eu tô abrindo meus pensamentos, e vem a espiritualidade e fala assim: pronto, lá vem um drama, lá vem a novela das 18. É verdade. Porque a gente também tem um pouco da nossa carência, sabe? Se a gente quer a necessidade de botar a nossa dor, a gente extravasa um pouquinho, porque a gente às vezes quer, naquele momento, um abraço, quer um calor humano, né? Que às vezes alguém pode dizer assim: não, vai, você consegue, você confia. A gente não precisa disso. É bom, é maravilhoso. Mas por que eu preciso do abraço do outro para me valorizar? Porque eu preciso que o outro olhe para mim e fale assim: cara, você consegue, você é capaz. Você também. Você olha para frente do espelho, fala: cara, eu consigo, eu sou capaz. Porque senão a gente se sabota. A gente se sabota. Eu falo por mim mesmo. Muitas das vezes que eu dou guarida, muitas vezes que eu abro as portas para pensamentos negativos, para influências espirituais, é eu que abro, não é os outros. Não é os outros. Quando eu guardo aquela mágoa para dentro de mim e deixo aquela mágoa lá me alimentando, não é os outros. Quem leva a mágoa para dentro de mim sou eu mesmo. Porque eu poderia muito bem entrar por um lado e sair pelo outro. Então eu vou lá remoendo aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor, aquela não aceitação comigo mesmo, vou gerando aquela energia doentia, aquela energia pesada. Daqui a pouco eu chego aqui caindo aos fagachos. Chego aqui com meu corpo perispiritual todo cheio de fústula, cheio de bactérias. Por quê? Porque do mesmo jeito que existem as bactérias físicas, existem as bactérias espirituais. E a gente vai atraindo que nem imã, por quê? Estou com pensamento doentio, eu estou com pensamento pessimista, estou com pensamento lá embaixo. Isso. A energia cai. E cai mesmo, gente. Vai lá para baixo. É onde a gente abre as portas. Então fica essa reflexão. Então, quando a gente vê que o problema está vindo, e que a gente lembre que aqueles que estão, entre aspas,
numa condição melhor do que nós, eles também estão enfrentando as dificuldades deles. Mas eles já entenderam que aquelas dificuldades são importantes. Eles já entenderam que aquilo é necessário para os processos deles. E eles vêm para estar conosco, como irmãos mais experientes, para falar assim, cara, tenha paciência, tenha calma, vai passar. Mas você precisa passar por isso. Mas você precisa entender, porque é isso que vai te dar bagagem de maturidade, para quando você estiver aqui no meu lugar, você poder fazer diferente. E para quando você estiver nessa posição, você ter experiência e maturidade para ajudar aqueles que estão nos processos, aqueles que estão na caminhada. Porque todos nós temos algo para oferecer. Todos nós. Ninguém é o Alex, ninguém é o Guerreiro, ninguém é a Sofia, mas todos nós temos algo de bom para oferecer para o próximo. Temos algo de grandioso dentro do nosso coração para oferecer para o próximo. Então, deixa o coração falar, que o coração vai sempre ter as respostas sérias para aquilo que a gente precisa. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. Nos conectar com a espiritualidade, com os nossos mentores espirituais, sentindo a presença deles ao nosso lado, nos intuindo e nos fortalecendo no nosso progresso, para que nós busquemos a nossa cura, os nossos processos, a nossa autotransformação, a nossa viagem interna para dentro de nós mesmos, aceitando todo o aprendizado que a vida tem para nos trazer, toda a oportunidade de crescimento e de aperfeiçoamento, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais em acordo e em sintonia com o progresso e com a evolução, com as leis superiores que presidem por todo esse vasto universo infinito. Gratidão por tudo que vem até nós. Gratidão por toda a oportunidade de enriquecer os nossos corações e de transcender a nossa essência naquilo que nós somos. Ave Maria, cheia de graças. Assim, graças a Deus.